Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred de novo e hoje a gente vai trabalhar com o material complementar da segunda semana do PET dos oitavos, nonos anos, tá certo? Então, relembrando, é um material complementar, não é o PET. Eu espero que vocês estejam com o material aí em mãos, lápis, borracha, para acompanhar a aula, tá bom? Então, vamos lá. A matéria de hoje que a gente vai estudar é essa aqui, ó. É o verbo can. Então, vocês vão ver que é um pouquinho mais simples que o verbo to be, porque não tem todas aquelas formas, né? O verbo to be tem três formas: o am, o is e o are, né? O verbo can não muda de forma, ele é can no presente o tempo todo, só o can, né? O que às vezes vocês vão ver que tem diferença na contração quando eu vou juntar com o not, mas o verbo to be também tinha isso, tá certo? Então, é bem mais simples que o verbo to be. E o que significa o verbo can? O verbo can, ele pode ser usado no sentido de poder, ou seja, você tem uma permissão para fazer determinada coisa, alguém deixa você fazer aquilo. Por exemplo, eu posso assistir televisão até mais tarde, e o conseguir, ele está no sentido de uma habilidade. Ou seja, eu consigo ler jornal, eu consigo andar de bicicleta. Então, aí eu vou usar o verbo can. Então, nos dois casos, o verbo can, ele vai significar a mesma coisa. Como que eu vou saber se ele vai significar, vai estar no sentido de poder ou no sentido de conseguir? Aí a gente vai para o contexto. O contexto vai falar para mim se ele está no sentido de uma permissão ou no sentido de uma habilidade, tá ok? E aí a gente vai para as três formas, né? Forma afirmativa, forma interrogativa e forma negativa. Nas três formas, a gente tem o seguinte: essas formulinhas aqui, ó. Sujeito, o verbo e o complemento é para a forma afirmativa. Verbo, sujeito e complemento para a forma interrogativa. Lembrando que tem que ter uma interrogação no final. E sujeito, o can mais o not, mais o complemento, é a forma negativa. Lembrando que no português, o não vem sempre antes do verbo. Então, vamos para os exemplos. Aqui a gente tem I é o sujeito, can é o verbo, play guitar well é o complemento da frase. I can play guitar well. O que significa? Eu consigo tocar guitarra bem. Ou seja, é uma habilidade que a gente está trabalhando nesse exemplo. Tá ok? A segundo exemplo aqui, ó. Can I play guitar well? Eu consigo tocar guitarra bem? Eu estou fazendo uma pergunta. Se eu estou fazendo uma pergunta, eu tenho um interlocutor, ou seja, eu tenho com quem eu estou conversando. Então, normalmente, se eu estou perguntando para mim, a pessoa vai responder você, né? E se fosse aqui, ó, Can you play guitar well? Aí alguém está perguntando para mim, eu ia responder com o I. Então, depende aqui do ponto de vista, tá certo, pessoal? Mas vamos ver aqui, ó. Can I play guitar well? Isso aqui a gente chama de yes, no question. O que é uma yes, no question? É aquela pergunta que você tem duas possibilidades de resposta. Ou yes, ou então o no. Sim ou não. Por isso que fala yes, no question é uma pergunta sim ou não, né? Que a resposta é sim ou não. Então, aí, o que nós temos aqui de exemplo são duas short answers, ou seja, são as duas respostas curtas, né? Às vezes o professor pede uma resposta curta, ou então ele vai pedir uma resposta completa, ok? Então, se eu perguntei, can I play guitar well? A short answer é yes, you can, afirmativa. Se fosse a complete answer, ou a resposta completa, seria yes, you can play guitar well. Yes, you can play. Yes,
You can play guitar well. Tá ok? Então, aí continuando. A gente tem a resposta negativa seria no, you can't. A short answer. A complete answer seria no, you can't play guitar well. O que que acontece? Nessa formulinha aqui, ó, na resposta, é só você pegar o complemento da frase e colocar no final, lá, depois da resposta curta que você colocar. Então, é bem simples, ok? O que que acontece? Essa observação aqui diz respeito à contração do verbo can mais o não, né? Que é o not. Aí você vai pegar can mais not, vai ficar can't. Não esquecendo que o nome dessa linhazinha aqui é apóstrofo, ok? Aí depois a gente vai para a forma negativa, aquilo que eu falei. O não no português vem antes do verbo. Por exemplo, eu não consigo tocar guitarra bem. Agora, no inglês, o não vem depois do verbo. Então, I can't play guitar well. Como que seria sem a contração? I can not play guitar well. Então, o não vem sempre depois. O que você vai observar é que, na maioria dos casos, você vai ver contração. Pode vir o can mais o not? Pode. Né? Separado, né? Quero dizer, pode vir ele separado. Em que tipo de situação? Numa situação mais formal, vamos falar assim. Então, o can't, ele tende mais para o coloquial, apesar de que em situações formais ele pode ser usado, e o can not é mais formal. Tá ok? Então, vamos para o primeiro exercício. No primeiro exercício, na questão 1, tá? Passe as frases para a forma afirmativa de acordo com os exemplos. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Sujeito, can, mais complemento. Mas para facilitar para você, pode ver aqui, ó. Eu coloquei o verbo grifado, o sujeito todo maiúsculo e o complemento da frase normal, né? Então, na letra B, tá lá, ó, can, he e futebol alone. Vai ficar, eu quero afirmativa, he can play football alone. Ou seja, ele consegue jogar futebol sozinho, né? Ah, professor, como que eu vou saber se é no sentido de habilidade ou no sentido de permissão? O contexto vai falar para mim, né? Eu posso estar falando de uma habilidade, ele consegue jogar futebol sozinho. Ou então eu posso estar falando de uma permissão, ele pode jogar futebol sozinho, ok? Então vamos ver a resposta. He can play football alone, ok? O segundo exemplo está aqui, ó. O sujeito, she, o verbo can e listen to the television. Então, she can listen to the television. Então, no sentido de uma habilidade, quer dizer que ela consegue ouvir a televisão. E no sentido de uma permissão, ela pode ouvir televisão. Entendeu? Então, depende do contexto. Então, vai ficar she can listen to the television. Que é isso aqui, ó. She can listen to the television. Na letra D, a gente tem, já está na ordem, né? Então, o sujeito they, o verbo can e o complemento. Play the video game well. Então, they can play the video game well. Eles conseguem jogar videogame bem, né? Aí a gente está mais no sentido de habilidade, né? Eu posso usar no sentido de permissão? Pode. Você pode jogar videogame bem se você quiser. Entendeu? Pode estar nesse sentido. Mas ali naquele caso, quer dizer que eles conseguem. Tá certo? Depois, opa, dei a resposta. A gente tem aqui, ó, watch the television at bedroom, can e she. Então, a gente tem o sujeito, she, e o can. Então, e o complemento, watch the television at bedroom. Então, a gente tem, como que vai ficar a frase? She can watch the television at bedroom. Quer dizer que ela pode assistir televisão no quarto. Então, isso aqui está mais no sentido de uma permissão. Mas nada impede eu falar que é uma habilidade. Ela consegue, eu não consigo.
entendeu? Ela consegue ver. Mas tá naquela coisa assim, mãe, ela pode assistir televisão no quarto? Aí a sua mãe vai falar, sim, ela pode, entendeu? Tá nesse sentido. Então vamos ver a resposta. She can watch the television at bedroom, ok? Letra F. The ambulance run at street, you can. A gente tem a ambulância consegue correr na rua. Ou então, está mais no sentido de possibilidade. Não é qualquer um que pode andar em alta velocidade na rua. A ambulância pode em determinada situação. Então, the ambulance, que é o sujeito, can run at street. A ambulância pode correr na rua, que é a nossa resposta. The ambulance can run at street. Ok? Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2 está falando assim: passe as frases a seguir para a forma que se pede de acordo com os exemplos. Aí a gente tem, quando tiver interrogação na frente, forma interrogativa. Quando tiver o sinal de menos, forma negativa. No exemplo aqui, ele primeiro te dá um exemplo da forma interrogativa. Então, a gente tem lá, can work in silence, you. Tá ok? Então, can you work in silence? Você consegue trabalhar em silêncio? Tá ok? Letra B. Play football alone. Can e he. He can't play football alone. Lembrando que o can't é o can mais o not. Então, a outra aqui, letra C. Eat just the salad we can. Eu quero negativo. Então, eu vou dar as duas possibilidades de resposta para vocês. Sem contração e com contração. Então, sem contração seria we cannot eat just the salad. Com contração seria we can't eat just the salad. Quer dizer, nós não podemos comer apenas a salada. Ok? Na letra D, can use sunglasses she. Eu quero uma pergunta. Então, a fórmula da pergunta sempre começa com o verbo, o sujeito e o complemento. Então, aqui eu esqueci de falar, ó, o verbo eu coloquei todo maiúsculo, o complemento sem nada, e o sujeito eu pus negrito e grifado. Aí ficou fácil, né? Lembrando que a ordem da forma interrogativa é verbo, sujeito e complemento. Então, como que vai ficar a frase? Can she use sunglasses? Ela pode usar óculos de sol? Tá ok? Na letra E, eu quero falar negativo. Vou transformar aquela da ambulância em forma negativa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o sujeito, o verbo can, mais o not, mais o complemento, run at street. Então, o primeiro exemplo aqui é sem contração. The ambulance cannot run at street. Olha lá, o can mais o not estão separados. E a segunda possibilidade de resposta com contração. The ambulance can't run at street. Lembrando, pessoal, estou dando duas possibilidades de resposta. Quer dizer que você tem que responder dessas duas respostas? Não, você pode escolher ou sem contração ou com contração. Ok? Na letra F, a gente tem dance with her husband, Ken e Chelsea. Chelsea é o nome da menina. Então, é o sujeito, o verbo can, todo maiúsculo, e dance with her husband. Dançar com o seu marido. Lembrando que her é dele, quer dizer, é dela, né? No feminino. Então, a gente tem aqui, ó, como que vai ficar? Na forma interrogativa é Can Chelsea dance with her husband? Não esquecendo que é uma pergunta, no final tem que ter ponto de interrogação. Ok? Então, vamos lá. Primeira possibilidade de resposta e única, né? Na forma interrogativa só tem uma forma de resposta. E não tem como nenhum tipo de contração, o verbo can, na forma interrogativa. Então, ó, can Chelsea dance with her husband? A Chelsea pode dançar com o marido dela? Né? E por último, para terminar o exercício 2, a gente tem she can watch television at bedroom. Já está na ordem, mais ou menos, né? Então, o que a gente vai fazer? Can
Vou começar com o sujeito, o verbo e o complemento, mais o not, mais o complemento. Lembrando que tem duas possibilidades de resposta. Então seria she cannot watch television ou então she can't watch television at bedroom. Tá ok? Então vamos lá. She cannot watch the television at bedroom. Quer dizer, ela não pode assistir televisão no quarto. Essa aqui é a forma sem contração, o can mais o not estão separados. Ou então, she can't watch the television. Aí o can mais o not estão contraídos numa palavra só, vai ficar can't. She can't watch the television at bedroom. Quer dizer que ela não pode assistir televisão no quarto. Tá ok? Vamos para a questão número 3. Questão número 3 está assim. Dê as respostas curtas de acordo com o que se pede. Observe os exemplos. Então, quando tiver o V, eu quero a resposta afirmativa. Quando tiver o X, eu quero a resposta negativa. No caso aqui, o exercício pediu só a short answer. Mas eu vou dar as duas possibilidades de resposta para vocês. Como que seria a short answer e como que seria a complete answer, ou resposta completa. Então, lembrando, short answer é resposta curta, que é o que ele está pedindo, e complete answer é a resposta completa. Tá ok? Vamos lá. Então, aqui, ó, tem um errinho aqui, mas eu consertei, ó. A palavra wrong é com W, tá ok? Então, vamos lá. Ele vai corrigir aí para você. Então, vamos lá. A gente tem can I watch TV now? Ele quer uma resposta negativa. Então, a short answer, ó, se eu estou perguntando para mim, a minha mãe vai responder você. Então, se a pergunta é com I, a resposta é com you, ok? Can I watch TV now? Eu posso assistir televisão agora? Então, uma das respostas short answer negativa seria no, you can't. E a outra resposta complete answer seria no, you can't watch TV now. Ok? Vamos ver lá. Primeira resposta, no, you can't. Segunda resposta, no, you can't watch TV now. Ok? A outra, can you play piano well? Você consegue tocar piano bem? Resposta afirmativa. Então seria yes, se eu usei o you, alguém está perguntando para mim. Então eu vou responder com I. Ok? Então can you seria yes, I can. Short answer. Complete answer. Yes, I can play piano well. Então vamos ver elas. Yes, I can, né? Sim, eu consigo. Ou então, yes, I can play piano well. Sim, eu consigo tocar piano bem. Ok? Então, letra E. Corrigi, ó. Wrong é com W, tá ok? Can she see the wrong side? Ela consegue ver o lado errado? Né? A resposta negativa seria no, she can't. Então, se tem o she na pergunta, vou repetir o she na resposta. Professor, e se fosse o nome de uma menina, por exemplo, ao invés do she, se fosse Can Maria see the wrong side? A short answer, eu vou substituir Maria por she. Então, seria No, she can't. A complete answer, eu poderia ter duas opções de resposta. Poderia no, Maria can't see the wrong side. Ou então, no, Maria, ou no caso she, né? No, she can't see the wrong side. Eu coloquei a opção só com o she aqui para vocês verem a resposta. Então, a primeira negativa seria no, she can't, né? A short answer. E no, she can't see the wrong side. A complete answer. Não, ela não consegue ver o lado errado. Tá certo? Então, o que acontece? Lembrando, se eu quisesse colocar Maria aqui na frase, a short answer eu tenho que substituir pelo pronome. Lembrando que é uma resposta curta.
A complete answer, eu poderia ter duas opções. Ou poderia pôr o nome aqui, ou então substituir o nome pelo nome, né? O pronome pelo nome ou o nome pelo pronome. Tá ok? Então, vamos clarear esse exemplo. Se aqui fosse Maria, can Maria see the wrong side? Na resposta completa poderia ser no, Maria can't see the wrong side. Ou então, como está aqui, no, she can't see the wrong side. Ok? Na letra F, a gente tem can they pass me the pencil case? Eles podem me passar o estojo. Lembrando, pencil case é a bolsinha de lápis, né? Ou estojo de lápis, tá certo? Então, tem uma coisa aqui no me. Se eu perguntei para mim, você vai responder para você. Ou seja, traduzindo, eles podem me passar o estojo? Eles podem me passar o estojo? A resposta poderia ser sim, eles podem passar o estojo para você, na complete answer, né? Então, a resposta curta seria yes, they can, ou então a complete answer seria yes, they can pass you the pencil case. Ok? Então, vamos ver. Então, ó, can they pass me the pencil case? Yes, they can. Ou então, yes, they can pass you the pencil case. Ok? Então, short answer, resposta curta. Complete answer, resposta completa. Ok? Exercício número 4. O exercício número 4 vai pedir para você analisar essas 5 gravuras. A gravura número 1, a gente já tem a resposta no exemplo aí, tá ok? Então, esses desenhos estão mostrando o seguinte, se a pessoa tem ou não tem habilidade para fazer aquela determinada ação, entendeu? Então, na número 1, a gente está vendo que tem até um X lá, então quer dizer que eles não conseguem, né? Agora, no número 2, o cara consegue, ele consegue andar a cavalo. No 1, eles não conseguem cozinhar. No 2, ele consegue andar a cavalo. No 3, ele não consegue esquiar. No 4, cachorro, né? Ele não consegue dirigir. E no 5, ela consegue tocar piano. Ok? Então, o primeiro exemplo já está respondido. Está lá, ó, they can't cook very well. Vamos ler o enunciado. Questão número 4. Complete as sentenças usando can ou can't e o verbo apropriado. Então, o verbo apropriado é o que vai começar lá no complemento da frase. Então, a gente tem drive, dirigir, ski, esquiar, play, tocar, cook, cozinhar, ride, cavalgar. Então, na primeira lá, você não vai adiantar você colocar só o can't, né? Que os meninos lá não conseguem cozinhar. Então, they can't cook very well. Qual que é o verbo para cozinhar? Cook. Ele já deu lá para você. Cook, cozinhar, né? Então, na número 2, that cowboy é o exercício, o desenho número 2. Esse aqui, ó. O cowboy, ele consegue andar a cavalo. Como que vai ficar em inglês? That cowboy can ride a horse. O cowboy consegue andar a cavalo. Ok? Número 3. A número 3, that stupid man in snow. Então, é esquiar, né? Esse aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um X lá, ó. Ele não consegue. Tá ok? Então, se ele não consegue, como que ficaria? That stupid man can ski in snow. Ele não consegue esquiar na neve. Tá ok? A número 4. Eu nunca vi cachorro dirigir, só no cinema, talvez, né? Então, a gente tem aqui, ó, o cachorro não consegue dirigir. Então, como que ficaria em inglês? That dog can't drive a car. Aquele cachorro não consegue dirigir um carro, né? Isso é verdade, né? E a número 5, a gente tem... Ó, vocês podem ver que tudo na imagem indica que ela consegue fazer aquela habilidade. A gente tem as notas musicais, ela está sorrindo,
e tem lá pregado na parede Music Competition, quer dizer, competição de música. Então, é uma habilidade que ela consegue desempenhar bem, né? Então, ela consegue tocar piano. Vamos ver como é que fica a resposta? That girl can play a piano. Aquela garota consegue tocar piano. Tá ok? Ou um piano. Tá bom? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido sanar dúvidas de vocês, ajudado. Lembrando que é uma revisão, né? É uma revisão de conteúdo que a gente acabou de fazer. E eu espero que tenha ajudado vocês. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos e todos fiquem em paz e fiquem bem. Ok?